Oi, gente. Resolvi gravar esse vídeo aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, para vocês darem a sua opinião a respeito do assunto. Eu tenho algo em mim que é eu não sei se eu posso dizer que é um sonho, se é um desejo, se é uma necessidade. Eu não sei exatamente em que lugar eu posso colocar, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho em mim uma vontade de ter uma situação na minha vida. E isso desde criança eu tive, né? Que é ter a minha família, né? Então eu tive minha família, né? Eu me casei, tive meus filhos, tive meu marido, tudo bonitinho, tudo certinho. E com as circunstâncias que a vida nos traz, né? As dificuldades que a vida nos traz, esse casamento não deu certo, se acabou, enfim. E passei por esses problemas, por essa situação e segui minha vida. Em termos de núcleo familiar, né, que a gente fala de pai, mãe, filhos, enfim, eu me sinto assim completamente satisfeita, né, e completa, porque o meu desejo desde que eu me lembro de falar de casamento, enfim, sempre foi ter 2 filhos e sempre quis ter um menino e uma menina. E com a graça de Deus eu tive, né, o menino e a menina. São filhos lindos, maravilhosos, que hoje estão também buscando e tendo as dificuldades deles, como todo mundo, né? Mas, graças a Deus, são filhos saudáveis, são filhos inteligentes, que têm a vida deles e seguem a vida deles de boa. Porém, após esse rompimento do meu relacionamento, eu fiquei muito tempo sozinha. E depois eu me casei novamente, fiquei mais um tempo casada, só que aí eu já não quis mais ter filhos, né? Porque eu já tinha o meu núcleo pronto e a pessoa que eu casei também já tinha, né? Esse casamento durou um certo tempo, mas em função de outro tipo de circunstância, outras coisas que não vem ao caso, também não deu certo. Só que assim, eu tenho dentro de mim uma vontade, um desejo, uma necessidade, como eu falei, eu não sei especificar, que talvez seja tudo isso, sabe? A vontade, o desejo, a necessidade de ter uma pessoa. E eu acho que é tão difícil a gente, assim, conseguir passar isso para as pessoas, né? Existe, assim, pessoas que têm uma mentalidade de que ou uma coisa dentro delas assim, que eu não quero saber, não, depois que eu terminei meu casamento eu não quero mais, depois que eu fiquei viúva eu não quero mais. Mas tem gente que quer. E eu acho que tudo isso vai de encontro à individualidade de cada um. E a gente saber respeitar qual é o desejo de cada um, né? E eu sempre tive isso, né? E hoje eu tenho me deparado com uma situação assim da falta da compreensão das pessoas com relação a isso, sabe? Porque para algumas pessoas parece que você precisa daquela pessoa, porque se você não tiver aquela pessoa, você não vive. Não é isso, né? Eu queria só colocar assim um pouco do meu posicionamento e depois cada um, se quiser, pode pôr aí nos comentários, né? Qual é o que você pensa disso, né? Você acha que todas as pessoas que querem ter um companheiro necessariamente é porque é carente, necessariamente é porque precisa de ajuda financeira, precisa de um apoio moral, não sei, né? Eu tô jogando aqui uma situação que é a que eu vivo e que onde eu vejo assim muitas pessoas questionando e até algumas pessoas desrespeitando o meu desejo, né?
E eu acho assim que quando a gente se relaciona com alguém, né, a primeira coisa que eu sempre fiz assim foi sempre deixar claro que um relacionamento comigo não é um relacionamento superficial, né? Eu não quero e não é de mim, né, ter um relacionamento onde a pessoa fica com um, fica com o outro e tal, não é. Então, eu respeito quem queira, mas eu gostaria também de ser respeitada nesse aspecto, porque quando a gente fala para alguém que você não quer um tipo de relacionamento, se a outra pessoa tem esse desejo, eu entendo que o mínimo que ela pode fazer é falar, então, não é o que eu quero. Então, não se envolva, né? Porque o que acontece? Quando a gente anda por caminhos diferentes, a gente se machuca. E assim, eu não tenho nenhum interesse em machucar ninguém, né? Quando eu penso em me relacionar com alguém, a gente nunca pensa que não vai dar certo, a gente quer que dê certo, né? Você vai conhecendo a pessoa, aí você vai vendo que existe aí algumas diferenças, algumas coisas a gente pode adaptar, outras não, né? Mas existe, eu me vejo uma pessoa extremamente tolerante, eu me vejo assim uma pessoa extremamente moldável. Mas uma coisa que eu fico inconformada é essa questão da omissão da outra pessoa, ou então como que eu posso falar? Da questão da mentira mesmo, da falta de verdade, sabe? Na outra pessoa. Então, às vezes, eu fico pensando que para outra pessoa, ela vai conseguir te enganar por um tempo, né? Porque aí começam as cobranças, né? Mas escuta, se o nosso relacionamento não é um relacionamento superficial e ele tem um fundamento que futuramente de ser uma coisa mais próxima, até de morar junto, de casamento, enfim. Esse relacionamento ele precisa ter um crescimento, ele precisa ter um vínculo maior, ele precisa ter algumas outras coisas. E quando a pessoa já tem dentro dela que isso não é o que ela quer, por que a pessoa não fala? Eu tô indignada. Por que a pessoa não fala? Ah, eu não quero, não é isso que eu quero pra minha vida, então, ó, vamos ser amigos e tá tudo certo. Agora, ficar nessa enrolação, nessa coisa de que, meu Deus do céu, só atrasa a própria vida, atrasa a vida da outra pessoa, impede tanto um quanto o outro de encontrar uma pessoa que esteja com o mesmo tipo de raciocínio e assim, destrói as emoções da outra pessoa. Então, eu ouvi nesse tempo todo de terapia sobre como é que é? Como é que é a frase? A pessoa emocionalmente imatura. Não, responsabilidade emocional. Irresponsabilidade emocional. Uma pessoa com irresponsabilidade emocional, porque assim, ela não se preocupa com o emocional do outro em nenhum momento. Tipo, ela tá pensando só nos benefícios dela, da vida dela, dos prazeres dela, das sensações dela. E o outro que se dane, né? Então, assim, eu quis falar isso porque foi algo que eu vivi e que eu não consigo entender. Algumas pessoas me dizem sobre o narcisismo, né, que talvez isso seja uma das características do narcisismo, né, da pessoa não se preocupar com o outro, porque eu sei, o narcisista não tem a empatia, né, ele pensa só nele, mas
não sei até que ponto, sabe? Porque hoje em dia eu tenho visto cada vez mais isso. Não é possível que a gente está criando um monte de narcisista, que o mundo tá proporcionando um aumento tão grande de narcisistas assim. Não é possível. Ou todos são e a gente nunca identificou e agora está sendo identificado, ou realmente as pessoas estão se transformando em narcisistas. Eu nem sei se pode se transformar ou não. Enfim, eu estou indignada. Queria só deixar esse momento aqui registrado. Que quem sabe daqui um tempo eu vou assistir esse vídeo e vou ter a resposta para mim mesma, né? E vou saber falar o que é, e talvez aqui tenha algum comentário que me ajude a entender, né? É isso, gente. Eu falei bastante, mas aqui no canal a gente pode falar um pouquinho mais. E é isso. Um beijo.